SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Segue a Pauta Podcast, esse programa voltado para o segmento condominial. Pessoal, a pegada do Segue a Pauta é um negócio diferenciado, é trazer conhecimento para você síndico, para você condômino, para a sociedade de modo geral. E hoje, mantendo a régua da nossa programação, tá? Um conteúdo muito importante para o dia a dia da comunidade em geral, tá? Vamos falar sobre a AVCB e a questão da importância dele nos condomínios. E vamos fazer um adendo também a sistema de incêndio, né? E comigo hoje, ela, né? Como sempre, Cida Azevedo. Olá, pessoal. Mais um dia aqui com vocês para trazer um conteúdo muito importante, né? Principalmente como prevenir incêndio em sua unidade, né? Você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, não perde esse conteúdo, vai até o final porque ele está riquíssimo, né? A gente trouxe um convidado especial aqui hoje, Santa Rosa, que é bombeiro. Fala mais um pouquinho dele, Thiago. Rapaz, Alisson Santa Rosa, tá? Bombeiro militar e tá num agrupamento de busca e salvamento. Ele que faz um trabalho muito direto e muito profissional aqui, orientando os síndicos, orientando o dia a dia, né? Então vai falar um pouquinho pra gente, tem uma expertise, conhecimento. Conheço ele assim, ó, na palma da mão. Quando eu tô com um problema, corro lá e resolve meus problemas também, Cida. Literalmente. Literalmente. Você já foi fisioterapeuta dele. Eu entrego, pessoal. Aqui não tem segredo. Isso não estava combinado, não. Pessoal, voltando, tá? Descontraímos um pouco. Essa é a pegada do Segue a Pauta. O tema, ele é importante. O tema, ele necessita que a gente pare, abaixa um pouquinho aí o que estiver fazendo, tá? Para a gente focar na questão do AVCB e os incêndios nos condomínios. Santa Rosa, satisfação estar aqui com você. Agora a gente está gravando e registrando esses momentos, tá? Esse conhecimento, e levar para a sociedade. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre você, a tua experiência, o teu know-how, e a gente já entra com a pergunta. Simples. AVCB, qual a importância dele nos condomínios? Para que ele serve? Bem, primeiramente, né, agradecer o convite aí, né, Thiago e Cida aí. Então, para a galera também que está participando aí, acompanhando, né, Segue a Pauta aí. Então, parabéns aí, vocês dois aí. É um canal de extremamente importância para os condomínios, né? E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o AVCB, né? Primeiramente, né, meu nome é Alisson Santa Rosa de Almeida, né, como foi falado aí, eu sou bombeiro militar, na corporação há 20 anos. Hoje estou no grupamento de busca e salvamento, onde que a gente costuma até brincar, né? A gente costuma salvar do gatinho na árvore até a explosão da bomba atômica, né? Devido ao nosso grupamento ele ser multimissão. Então a gente tem várias ocorrências, e uma das ocorrências que está no nosso rol de atendimento, né, são incêndios em condomínios. Então, o AVCB é um documento que é emitido pela instituição, pelo Corpo Bombeiro Militar de Alagoas, atestando que aquela edificação ela está com seus preventivos em dia e com pessoas capacitadas para atuar numa situação de emergência, inclusive utilizando os preventivos existentes nas edificações, que normalmente são os extintores e os sistemas de hidrante. Então, o AVCB é extremamente importante, inclusive, eu particularmente tenho o costume, quando eu chego num incêndio, então, se alguém se identifica como da administração, ou seja, 5, sub-5, então a primeira pergunta que eu faço, o condomínio tem AVCB? Né? E por que se faz essa pergunta? Porque se o síndico responder que sim, que ele está em dia, então nós podemos utilizar o sistema da própria edificação. Quando o síndico ele diz que não tem o AVCB, então traz o quê?
uma demora no nosso atendimento, porque a gente não pode confiar nos preventivos, a gente não pode utilizar o sistema de tubulação de hidrantes, e aí a gente tem que subir as mangueiras pelas escadas de emergência, demorando um pouco o nosso atendimento. Perfeito, perfeito. Uma alusão. Na hora que eu tenho um sinistro, eu vou chamar a corporação, vou chamar o 93 bombeiro, né? A gente pretende nunca chamar, mas quando chamar, precisar, sabe que vai contar. Então a VCB nada mais é um selo e dizer, não, eu estou apto, pode me usar. Não é? Isso, basicamente isso aí. Então, quando você tem uma VCB que você cumpre uma série de medidas de segurança, então quer dizer que o condomínio é considerado uma instalação segura e que quanto mais, porque quando há o treinamento dessa população, então eles passam a exercer muito mais a prevenção para diminuir ao máximo a possibilidade de ter uma emergência. E se ocorrer emergência, eles vão saber como atuar até a chegada do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. E vou pegar já o gancho aqui. Santa Rosa, com a mudança agora da legislação na questão do bombeiro, né? A obrigatoriedade vem com essa questão do AVCB, vem a obrigatoriedade de um morador por andar para que ele tenha o curso de brigada, né? Qual a importância desse curso para o condômino, né? E para o condomínio, principalmente, né? Porque assim, a gente percebe que não é uma vantagem só para o condomínio, mas para o condômino também, que eu fiz o curso e eu posso falar, mas eu vou deixar você falar. Você tá vendo aí, Santa? Do alfinete ao foguete, ó, de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Ela já foi direto no curso de brigada. Eu ainda ia preparar, ia ajeitar, ia conversar. Antes dessa resposta do Santa Rosa, pessoal, a gente tem que entender que o Corpo de Bombeiro não é um órgão punitivo, tá? Não é um órgão punitivo. É uma instituição que a gente precisa chegar junto, que a gente pode contar. Isso. Porque assim, se a gente pensa, um AVCB é um problema para os condomínios, né? Para os síndicos, para alguns síndicos, mas não entende que existe uma importância. Um plano de saúde a gente paga para não usar. Para não usar. Mas na hora que precisar, a gente tem. O Corpo de Bombeiro, o sistema de incêndio é a mesma coisa. É como a o gente seguro tem de que carro, deixar a lá gente em paga ordem para para não não usar. usar, né? Então, assim, eu acho muito importante essa questão dessa conscientização, tá? Muitos colegas veem como problema, como só gastos, mas se a gente parar para ver, amigo, a gente precisa atuar no preventivo. Sempre. Não precisa deixar para atuar quando acontecer o sinistro. Porque na questão, é o telefone de Santa Rosa mesmo, é chamado direto aí, não para não. Então, se a gente for atuar quando acontecer o sinistro, a gente não vai fazer prevenção, a gente vai sanar reparos. Sim. É muito mais caro, é muito mais dolorido, entendeu? E o prejuízo é maior. O prejuízo é muito maior. Né? E na hora da necessidade, como Santa Rosa falou, não vamos ter a emergência atendida prontamente. Tem AVCB? Tenho. Então já sabe para o caminho vai correr. Não tem, caramba, a gente vai ter que seguir outros caminhos aqui, o que isso pode, nessa morosidade, atrapalhar o socorro, a vida, né? O incêndio se proliferar ainda mais. Então fala aí, Santa. Então, vamos lá. Antigamente, né, o bombeiro ele não tinha sua instrução técnica própria. Então, nós utilizamos como referência a NBR 14276, se não falha a memória, né, que trata sobre o treinamento da brigada de incêndio, especificamente. Né? E em 2021, o bombeiro ele publicou, né, em 2020 logo ele publicou para consulta pública, né, quem quisesse fazer a sua cooperação, né, com a formatação das instruções técnicas. E em 2021, ele publicou no Diário Oficial do Estado de Alagoas todas as suas instruções técnicas referentes à segurança contra incêndio e pânico. E elas entraram em vigor em janeiro de 2022. Né? E aí trouxe algumas atualizações especificamente para o treinamento da brigada. A primeira foi a diminuição da carga horária de 8 para 4 horas, né? A carga horária mínima. Se o condomínio quiser fazer 8 horas, não tem problema nenhum. Só vai levar mais conhecimento. Com certeza, vai enriquecer o treinamento. Tá? Uma outra mudança, né, que é uma tendência nacional, né, é que devido a como só existiam as portarias tradicionais, muitas das vezes treinava-se só os funcionários a obrigatoriedade, né? Então muitas vezes à noite, se tivesse uma emergência, só tinha um porteiro
que tinham conhecimento de todos os procedimentos técnicos que devem ser executados antes da chegada do bombeiro. Tá? E outra, né, alteração também, e aí surgiu-se a necessidade de que a população também, né, fosse mobilizada para participar do treinamento. Sim. Tá? E uma outra alteração foi que o AVCB, né, ele passa a ter a validade de 2 anos. Né? E aí começou muito, né, a questão dos gestores tentar mobilizar, né, a população para participar dos treinamentos. O pessoal não vai para a assembleia discutir pontos, imagine participar de curso, né? É uma briga. É o que mais... Ainda pergunta, que horas, quanto tempo? Eu não posso, nunca tem tempo. Olha, uma agonia. Inclusive, quando eu faço treinamento, né? Então, a galera chega, né? Meio assim, fala o treinamento, e aí a gente começa, né? Aquele discurso da importância dessas pessoas estarem lá. Né? Porque primeiro, eu acho que qualquer conhecimento, qualquer curso que você vai fazer, vai enriquecer você sempre primeiro como pessoa. Sim. E depois como profissional, em qualquer área. Pelo menos é o meu ponto de vista. E a gente começa a fazer o treinamento e a gente começa a falar a questão de segurança, o que se deve fazer principalmente numa situação de emergência, que a prioridade da brigada é retirar as pessoas, não é combater um incêndio propriamente dito. Né? Então combate só aquele princípio de incêndio realmente. E depois a gente começa a falar a questão de primeiros socorros. E aí a gente começa a fazer a parte prática, né, da atividade. E quando chega ao final, aí que vem o feedback. Né? Eu sempre gosto de pedir o feedback das pessoas. E as pessoas relatam realmente, rapaz, eu não tinha noção da importância de estar aqui. Sim. Mas que com certeza, como o senhor falou que o treinamento é anual, no próximo ano vou mobilizar mais pessoas, vou conversar com o meu vizinho para também vir participar, até porque quando eu saio da minha residência, ficam novamente meus filhos, ficam os pais. Então, nada mais importante que a própria comunidade se ajudar. Sim. Então, se eu sei que o meu vizinho ele tem um treinamento do que fazer numa situação de emergência, eu fico até mais tranquilo, porque eu sei que ele vai priorizar a comunidade. Nos cursos anteriores existia um pouco era 8 horas, porque existia um pouco de primeiros socorros, né? Mas hoje ainda se mantém. Ainda se mantém, mas não é mais obrigatório, né? É, também. Ainda é? Isso, o que é que o treinamento ele engloba, né? A parte de legislação, lógico, para a pessoa entender o porquê que tem brigadista, quais são os pré-requisitos que tem, o que é que uma brigada deve fazer, o que é uma brigada. E depois você começa a falar um pouquinho de fogo, prevenção, combate a incêndio e encerra com a parte de primeiros socorros, que é a coisa mais, primeiros socorros mais básico, né? Que são aquelas situações que estão em risco iminente mesmo de morte, o que é que você deve fazer para ajudar até chegar à emergência, né? A instituição Corpo de Bombeiro Militar, quando ela desloca, né, para um combate a incêndio, normalmente ela desloca 5 viaturas. Né? Vai uma picape com um oficial que vai coordenar toda a operação, vai um caminhão de salvamento para fazer retirada de pessoas, né, auxiliar na retirada de pessoas, um caminhão de incêndio, né, para poder combater o incêndio, um caminhão-tanque com reserva de água e unidade de resgate para fazer primeiros socorros. É um padrão é um padrão que a nossa instituição utiliza e em determinadas situações pode ser utilizada a autoescada. Tá? A autoescada ela não é sempre utilizada, porque se você imagina que um caminhão de incêndio é grande, a autoescada é maior ainda. Então, a gente tem um problema, né, que a gente discute muito com a questão com a SMTT, principalmente essas ruas da Ponta Verde, que às vezes tem, né, os carros estacionam de um lado e do outro da via. Aí o caminhão não entra, nem a escada entra, aí a escada ainda tem um problema de que não pode ter muita fiação, porque senão ela trava, você não consegue manobrar ela para atuar de forma adequada. Então, serve até um alerta para a população que não é sempre que se pode utilizar a escada. Se for possível utilizar a escada, pode ter certeza que a instituição vai utilizar. Gente, particularmente, eu não tinha noção dessa estrutura. Eu sei para mim e passo a importância da corporação, mas dessa estrutura, na hora do suporte, Alisson, eu desconhecia. Eu já conhecia porque é o mesmo padrão de Recife, né? E há algum tempo atrás eu fui casada com um bombeiro, então não tinha como não saber. Por aí você já puxa a importância da população pagar a cota única do bombeiro. Sim. Para manter essa estrutura, ou seja, para quando que eu precisar,
Quando a minha família precisar, vai uma estrutura dessa. Sim. Gente, mas apagando o fogo aqui do Segue a Pauta, a gente esqueceu de falar dos nossos colaboradores, Cida Azevedo. É porque você sempre fala, eu deixo sempre para você essa missão. Vai. Mas é porque você se empolgou que o assunto é bom hoje. Rapaz, pessoal, esse conteúdo aqui tem o apoio dos nossos parceiros, tá? São empresas que fomentam o conhecimento, difundem aqui o segmento condominial. Top Jardins, Eleal Elevadores, Safe Condo, Pague Seu Condomínio, Elemac Elevadores, Lima Soluções Prediais, Live Portaria Remota e Alpex Gás. Pagou um incêndio, vamos voltar aqui porque eu chamo na ocorrência, né? O que o Santa Rosa estava falando é muito importante, assim, quando a gente chama o pessoal realmente para participar do curso, Tiago, eu tive recentemente duas renovações de AVCB, né, então assim, quando a gente chama o pessoal para participar do curso, porque é uma reclamação unânime, para colocar o pessoal no salão para treinar é outra reclamação. Aí a gente faz ali um coffee break, dá uma arrumada, ajusta, beleza, bota o pessoal lá. Quando termina o curso, o pessoal já sai no grupo. Gente, vale a pena, massa, olha, muito bom, cara, é incrível. Não deixa de falar a importância e o quanto é bom. E eu fico muito feliz, porque aí eles dão um feedback sem a gente precisar pedir. Né? E realmente, só fazendo o curso de brigada de incêndio é que você sabe a importância, né? No meu, me colocaram um tramunhão, assim, grande que nem tu, para fazer reanimação. Na reanimação não, a tramunhão, porque é um homem grande. Cada programa ela vem com uma lorotinha dessa, com uma falinha dessa. Carinho com essa pessoa. Vai resgatando e vai descobrindo, né, as origens. As origens interioranas. Tramunhão. Para fazer, não cardíaca. De desengasgo, obstrução né? das vias e aéreas. assim, imagina eu pequena, né, um homem grande, mas eu fui lá e ele me orientou e eu, puxa, caramba, consegui fazer. Então, assim, é técnica, né? Então, assim, muito legal, é muito importante. Eu indico a você que é condômino, que é morador, que até inquilino muitas vezes não tem problema nenhum participar, né? Porque é importante para você, seja onde for, porque a gente não usa só o curso de brigada num condomínio, mas a gente usa fora também, na vida. É um né? conhecimento que você leva literalmente para a vida. Imagina, né? na praia, você tem uma pessoa com engasgo de uma espinha. Você sabe, tendo um curso, você vai saber lá como reagir. Né? Então, isso é muito importante. Você vai fazer boca a boca. Mas aí a questão do boca a boca, a emergência pode estar na sua casa. Exatamente. Então, é uma técnica importante, né, que você saiba executar, porque a emergência pode estar na sua casa. Sim. Né? Pode ser a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe. E aí, quanto mais você aplicar mais técnicas, maior a chance dessa pessoa ela ter uma sobrevida maior. Quais são os prazos e as exigências da renovação do AVCB? Vamos lá, o AVCB, como eu tinha falado, né, o AVCB, ele passa a ter uma data de aniversário, um mês de aniversário, vamos dizer assim. Por quê? O que é que a legislação traz? Ela traz que o AVCB é a partir de 2 anos. Tá? Você tem até 2 anos de validade. Vamos supor que o condomínio atingiu seu AVCB em janeiro, conseguiu o AVCB em janeiro. Então, se for janeiro de 2023, janeiro de 2025 a sua renovação. Caso ele perca um prazo, né, ele se atrapalhe e vá renovar só em maio, então ele perdeu já 4 meses dos 24 meses que eram previstos, mas vai ficar sempre um mês específico para fazer a renovação, que eu acho que facilita até, né, para a gestão ela se programar. Mas independente dessa renovação, é importante o curso de brigada anualmente. Isso, todas as outras etapas, todos os outros pré-requisitos mantêm as suas validades. Teste de estanqueidade, teste de mangueira, recarga de extintores, treinamento da brigada, SPDA, teste do gás canalizado, então, teste de estanqueidade do gás. Então, tudo isso permanece, todas as suas validades. O AVCB 2 anos, mas o restante permanece. Porque não adianta nada você treinar uma pessoa, né? Por exemplo, fazer o curso da brigada e daqui a 1 ano você não renovar o conhecimento. Isso. Né? Porque como não é o dia a dia da pessoa, então é uma coisa natural ela esquecer boa parte daquilo que foi aprendido. Perfeito. O AVCB é um selo, é uma chancela dizer estou apto, que indiferente disso, todo o seu sistema já deve estar funcionando.
Não é porque você não conseguiu a chancela que você não vai fazer as suas recargas, você não vai fazer o seu curso de brigada, você não vai fazer o seu teste de mangueira, você não vai deixar o seu sistema de incêndio funcionando, você não vai fazer o seu SPDA. Tudo isso tem que estar funcionando, né? Tudo isso são pré-requisitos para essa chancela, né? Então, São as manutenções básicas. São as manutenções básicas que a gente tem que fazer, né? Isso não é a gente não pode ver o AVCB como um bicho papão, né? É um parceiro. É um parceiro. É um parceiro. Você, condômino, fica atento para cobrar o teu síndico anualmente para que ele faça as prevenções e as manutenções referente ao AVCB. E verificar se o teu AVCB do teu condomínio está em dia, tá? Isso é uma obrigação que você não deve esperar só que o síndico faça. Você, como condômino, você, como morador, tem sim o direito e a obrigação de cobrar. Inclusive, não é porque tirou a AVCB, por exemplo, né, em um ano, vai demorar um ano para utilizar o sistema de novo. O sistema ele tem que ser testado. São circuitos elétricos que podem causar algum dano, alguma coisa, ter algum curto, né? E você só vai testar ele de ano em ano? Não. Então, inclusive bomba de incêndio, tem que ter fazer uma rotina, né? De teste desses equipamentos, central de alarme, bomba de incêndio. Sim. Né? E, inclusive, né, na hora do teste, pode convidar a população que participou da brigada para que ele não perca, né, aquele contato com os equipamentos. Então, é importante que quem participou da brigada também, né, quando é que a gente vai testar o nosso equipamento? O armazenamento da mangueira, a guarda da mangueira, como é que tá? 100%. Então, os moradores passam a ser também fiscalizadores, né? Então, Sim. eles conseguem identificar se o extintor está apto ou não para ser utilizado. Eles começam a fiscalizar que as escadas de emergência têm que estar todas sempre limpas, né? Não pode ter nenhum tipo de objeto, no hall também. Então, eles passam a ser fiscalizadores da edificação, tornando ela mais segura. Então, por isso que é importante que os moradores participem realmente dos treinamentos. Perfeito. Colocando fogo no parquinho. Agora tem que começar, né? Só Eu já conversando, tô só batendo catucando, papo. mas... Alisson, a Rádio Peão, como é conhecido o disse-me disse, né, no mundo condominial, Rádio Peão, alguns colegas, alguns síndicos falam que o corpo de bombeiro, essa questão da renovação do AVCB, só gera problema, só gera despesa para o condomínio, que é muito caro, que muda de um ano para o outro, que quando vai um fiscal exige uma documentação, quando vai revalidar, vai um outro e já é uma totalmente diferente. Tenta passar para a gente esse conhecimento do dia a dia na prática, de como funciona essas atualizações e as modernizações, né? Essas adequações da estrutura, né? Isso. Então, vamos lá. As instruções técnicas, as normas, elas estão sempre em atualização, né? E o bombeiro, logicamente, sempre que chega alguma atualização, alguma demanda nova, então todo o seu corpo, né, de fiscalização, de vistoriantes, eles são atualizados, né? E muitas das vezes essa atualização acontece de um ano para o outro. Então pode ser que no ano foi cobrado uma coisa e na outra vai ser cobrado algo a mais, ou que modifique algum sistema. Isso é uma coisa normal, né? O que os condôminos, o que os gestores têm que ter em mente é que o bombeiro, né, ele vai lá, quando ele notifica, né, então ele termina dizendo, epa, você precisa aqui, atualizar o seu sistema, né? Então, o condomínio, ele não tem que ver o seu sistema preventivo como um gasto, e sim como um custo. Investimento. É investimento, né? E não é só instalar, é você prover, né, financeiramente a instituição, a edificação, para fazer as suas devidas manutenções. Tem edificação que, por exemplo, não tem absolutamente nada. Tem que começar do zero, porque é um prédio muito antigo e acabou de ser notificado. Então ele não vai construir outro prédio, ele vai se adequar ao máximo que puder pela legislação, logicamente através de contratar um projetista, né, credenciado pela instituição, para fazer as adequações necessárias. Como o cara não tem nada, a edificação não tem nada, então o custo é lá em cima. Nunca fez, nunca gastou. Não tem uma placa de sinalização, então vai como é que você não quer gastar? Você vai ter que fazer um investimento e depois prover um recurso para fazer manutenção. É muito interessante isso que você falou, porque eu já tive reuniões de previsão orçamentária, né? Assembleias de previsão orçamentária, onde eu coloquei lá todos os custos do AVCB, né?
E aí, oxe, tem a obrigação de fazer isso? Tem a obrigação de fazer isso todo ano. Todo ano a gente tem o teste de estanqueidade, a gente tem o teste, tem a recarga dos extintores, a gente tem os testes de bomba, a gente tem a manutenção das bombas de incêndio, a gente tem que ver se as placas estão em dia. Então tudo isso eu coloco na previsão orçamentária. Mas muitas vezes quando a gente coloca, só vai onerar a taxa de condomínio. Gente, é sua segurança, não é questão de onerar. É sua segurança e é obrigatório ser feito. Né? Então, assim, eu já coloco lá a previsão orçamentária no início do ano, eu já coloco todos os custos que a gente vai ter com a VCB. Com exceção do ano. Se dependendo do tempo que for, só não bota a taxa de bombeiro, mas o resto... Falar em taxa de bombeiro, a Rádio Peão também vem comentando. A questão de convocar para inspeção, chamar a corporação para inspeção, aumentou, amigo, do alfinete para o foguete. Porque agora tem uma moeda interna, né, do Estado que foi reajustada e agora é multiplicada pelo metro quadrado, a área construída. E quem pagava 300, 400, agora está pagando 3 mil, 4 mil. Isso aí, né? Explica pra gente tu tem noção dessa... Então, isso aí é uma legislação, né? O nosso COSIE, né? Que chama. Sim. Né? Então, lá está previsto a quantidade de UPFAUs. Né? Então, a quantidade de UPFAUs vai multiplicar o metro quadrado, o valor dela, e ela também sofre reajustes. Né? Então, normalmente... Foi reajustada consideravelmente, não foi? Então, como a Cida falou... Isso é uma dor, amigo, para quem não está programado. Então, mas é que tá, né? Quando a pessoa não se programa. Não está programado não. De pagar 300 está programado. Agora não está programado de pagar 4 mil. Mas aí, vamos lá. E isso é lei. Sim, Está registrado lá. E a taxa referente realmente à vistoria, ela é calculada pelo metro quadrado, né, da edificação. E é um dinheiro que também serve, né, junto com o dinheiro da taxa de incêndio, que é muito importante, né, para investir na nossa instituição. Né? Então, é através delas... que eles têm que ter. É através delas que nós compramos viaturas, compramos equipamentos, né? E é um dinheiro que só pode ser utilizado para isso, não pode ser utilizado para outro tipo de finalidade. Perfeito. Né? Isso aí está previsto em lei, isso aí não pode. Quem usar para outro está cometendo uma infração administrativa. Perfeito. Né, o gestor. Anderson, para a questão do condômino. Quem é Anderson? Santa Rosa. Alisson. Eu fiquei olhando para sua cara agora aqui. Anderson, deve ser o Gasparzinho, né? Não, eu vou falar aqui, Gasparzinho, né? Aqui, ó. Condômino falou comigo aqui, ó. Anderson, tá vendo aqui, ó? Eu fiquei com ele na cabeça. Que se o síndico não olhar, não responder, né? Problema. Alisson, dentro da unidade, quais são os principais pontos que o condômino ele possa evitar o sinistro? Ou seja, situações que a gente possa prever, não realizar para evitar um incêndio e tal. Evitar que a gente acione o sinistro. Como identificar, né? Minimizá-los e prever, né? Na verdade é essa. Vamos lá. As edificações, as mais atuais, elas já vêm com uns bons dispositivos, né? São chamados DRs, que em caso de oscilação muito grande dessa energia, ele consegue desarmar antes dessa corrente chegar até o equipamento elétrico. Mas as edificações mais antigas, né? Então... Quando muitas das vezes, ela não tem nem a capacidade de suportar novos equipamentos. Tá o fio rígido ainda, né? Então, tá aquele fio antigo, a pessoa não troca a sua instalação elétrica, né, para que possa ser adequada, né, aquele tipo de equipamento. E aí, muitas das vezes, acontece, né, as emergências. Né. Os equipamentos que são mais comuns, né, de dar algum problema são os ventiladores, televisão e ar-condicionado. Os três? Os três são os campeões aí, né? Nesses 20 anos aí já que eu tenho de atuação, são os que mais, né, causam os incêndios, vamos dizer assim, além de outros, né, que são um pouco mais específicos, como o carregador pirata, né? Sim. Carregador que não é homologado pela Anatel. Então, eles também provocam incêndios. Inclusive, teve um que provocou um incêndio ali no Jardim Vaticano, que começou nisso aí, né, no carregador pirata, e ele terminou danificando toda a estrutura do prédio.
Sorte que não teve nenhuma morte nem nada, né? Mas infelizmente todos os outros moradores foram punidos, tendo que ser retirados da sua residência durante um tempo até que se consertasse toda a estrutura. Então as pessoas dentro da sua residência devem fiscalizar, porque ela tem que entender que ela mora em comunidade, né? Ela não mora sozinha. Perfeito. Condomínio, domínio de mais de um, né? A responsabilidade é compartilhada. Então deixar o carregadorzinho na tomada, né? Deixar a tomadinha do ventilador, né? Deixar lá ligado, não fazer a manutenção do próprio ventilador, né? A poeira tá lá, não funciona aí, cara, tira a tela e vai lá rodar, né? Vai rodar, não, chega até a última, né? Vai até o último inclusive, grau. Por exemplo, para instalações de televisão, ventilador, caso o apartamento, né? A residência não dispõe do bom DR, você pode usar filtros de linha, Sim. É um recurso importante. Porque ele tem fusível, então se oscilar demais a energia, ele queima o fusível e não passa a corrente para o equipamento. Importante ver se o filtro de linha tem fusível, para não comprar também Isso. aqueles, o Xing-Ling, né, da vida que... Tá? Então procura sempre também comprar equipamentos que tem o selo do Inmetro, que é Sim. importantíssimo, né? Evita comprar equipamento fora e vale ir puxando até o gancho, né? Lembrar que as nossas mangueiras, né, que são interligadas ao nosso fogão, né, principalmente esse fogás canalizado ou Sim. tradicional, Perfeito. Então eles têm validade máxima de até 5 anos a partir da data de fabricação. Tá? Então vem nele, né, descrito o ano, que você deve fazer a sua troca e muitas das vezes cuidado com as promoções, né? Porque você compra na promoção, mas ele só tem mais 1 ano só, né, de uso. Então tem que ter cuidado o consumidor, o morador, né, na validade. Então as pessoas devem também estar atentas a isso, tá? A mangueira, ela deve vir todas as informações, validade dela. Então, ela tem que ter o selo do Inmetro, a norma que ela segue. Porque o que é muito comum a gente encontrar a ocorrência é a mangueira sem nenhum tipo de informação, né, no seu corpo. Então, é um risco, né, que você coloca, não só a sua unidade, mas a edificação também. O que ele falou é importante, é a questão da validade. Olha que interessante o que aconteceu comigo. Aí eu fui comprar um equipamento, aí estava lá na promoção com 40% de desconto. Aí eu sou muito, assim... Elétrica. Até o Mário me chama de encrenqueira, né? Então, eu gosto de ver tudo que eu vou comprar, tudo que eu vou analisar para não ser ludibriada, né? Então, nessa questão, eu fui lá, peguei o manual, pedi um manual, pedi o equipamento e tudo mais. E quando eu fui olhar, o equipamento era de 2020. Eles já tinham lançado 2023, o equipamento 2023. A embalagem. A carcaça que a gente chama, né, do equipamento era praticamente igual, só mudava uma questão, mas o equipamento era 2020. Então, assim, mesmo que ele me desse uma garantia, quando eu fosse precisar qualquer coisa, eu não ia ter, porque ele era vintage. Então, eu simplesmente disse, não quero, eu quero o de 2023. A promoção não está dizendo qual é, então eu quero 2023. Eu fiz a loja, me dá o de 2023. Perfeito. Ele me vendeu 2023 com 40% de desconto. Se não está lá descrito, né? Está descrita a promoção, né? O desconto. Exatamente, o desconto na promoção do equipamento. Então, muita atenção a isso, né? Eu costumo sempre falar para os econômicos, preste atenção não só na parte elétrica, mas veja também a questão hidráulica, né? Às vezes, tudo tem validade. Não, mas não está ressecado. Não, aparentemente não está, mas ele não está mais na validade. E aquilo ali pode gerar um prejuízo maior para a sua unidade e para todo um condomínio, todo um coletivo. Inclusive a instalação elétrica, tá, que sai do contador até o apartamento do morador, responsabilidade do morador, tá, do condômino, e ela também deve estar sempre sendo revista. Sim. Né? Porque com o tempo, logicamente, o material ele vai desgastar. Então, se você não fizer a devida manutenção, você está pondo em risco também sair a sua residência, né? A sua morada. Eu digo que o brasileiro ele gosta de ver vantagem, né? Viu vantagem, ele está entrando. Mas só que a gente tem que ponderar, como você mesmo ponderou nesse caso teu, que a gente não pode fazer conta, velho, para investimento, para saúde, para segurança. Você tá entendendo? Eu tenho que fazer o melhor, é a minha família. O que é que eu tenho de valor? Minha esposa, meu filho, tá tudo ali dentro, né? Meus pais. Exato. E são né, situações que são imensuráveis. Você não existe valor à vida. Eu tenho uma responsabilidade. Aí, quando chega o síndico, levando conhecimento para a população em assembleia, colocando na mesa o valor do investimento que precisa, que não é para o síndico, é para eles. Não vamos fazer, não, eu preciso de R$100. Não,
bote 20. 20 não paga a despesa do investimento de 100, amigo. Isso aqui é seu. A manutenção da sua unidade, né, da sua casa, é sua. Você tem que fazer. Você não pode jogar para o condomínio. Sim. Né? Tem gente, Cida, que não faz nem o aperto do disjuntor. Fuga de corrente. Exato. O DR está desarmando. O DR é um ponto de segurança. Se ele está desarmando, algo está errado. Não é tirar o DR. Muito provavelmente ele já desgastou devido ao tempo, ou então o equipamento que colocaram lá, ele não está suportando, então tem que trocar, botar um mais resistente, sobrecarga, né? Uma sobrecarga. Isso, então mas alguma coisa está fora do normal, profissional, né? Qualificado, capacitado para poder identificar qual é o problema dele estar desarmando, porque ele não é para desarmar, ele só é para desarmar em situação de emergência. É como aquilo que eu estava falando para você essa semana. O condomínio ele faz a inspeção predial dele. Nessa inspeção ele faz a inspeção elétrica, a hidráulica, de todos os sistemas, a estrutural, de todos os sistemas do condomínio. Então, quando eu faço a inspeção predial do meu condomínio, eu geralmente digo, olha gente, a mesma equipe que está fazendo a inspeção predial, vocês podem entrar em contato com eles para fazer a inspeção da sua unidade. Porque quando você faz a inspeção da sua unidade, você está prevendo incêndio, você está prevendo vazamentos, você está prevendo até desgaste da sua estrutura, ver se não tem algum pilar, alguma coisa que não esteja legal no seu apartamento. Então, assim, é importante você fazer também a sua inspeção, porque aí você garante não só a sua segurança, mas a segurança de todos. E, obviamente, você está prevendo não causar dano a outro, que aí você tem um custo maior de prejuízo para pagar esse outro. Perfeito. Né? Santa Rosa, uma informação privilegiada aqui. Ele já começa aí. Ele já sabe que vem fogo no parquinho. Uma informação. Vamos lá, mas bombeiro tá aí para apagar fogo, né? Como é que tá o cenário? Situação aqui em Maceió, propriamente dito. Como é que tá os condomínios? Como é que você vê no dia a dia? Então... Eu sei que há um tempo atrás, vou facilitar. Há um tempo atrás, a gente via que não tinha muita busca pelo conhecimento, pelos cursos, pela atualização. Mas hoje você já vê o pessoal mais mobilizado, o pessoal mais atuante, os síndicos, tá? Vamos lá. Isso está ocorrendo, né, por 2 fatores. Isso é notório. A primeira é que o bombeiro aumentou a fiscalização. Eu sou prova disso. Em janeiro eu recebi 7 notificações, 7 visitas. Isso. E o bombeiro, né, na sua fiscalização, ele não está indo lá do ser o lobo mau da história, né? O bombeiro está indo lá alertar, síndico, a gente está precisando da sua documentação. Então, se o síndico, a estrutura, a edificação já está com sua AVCB em dia, vai só apresentar, acabou. Se não, vai se adequar à legislação, simples. Né? E um outro fato que está aumentando também a questão da busca, infelizmente, que está aumentando a incidência, né, de ocorrências. Recentemente teve aquele incêndio no bairro do Benedito Bentes, sim. que infelizmente morreram 3 pessoas, né, no mesmo dia. E ontem, infelizmente, morreu a criancinha que passou, se não me engano, 14 dias, né, lutando contra a vida e terminou falecendo. Né? Aquela estrutura, né, ela tinha uma particularidade, por ser térrea, né, e tinha a questão de violência um pouco dentro do condomínio, então as pessoas normalmente costumam gradear as janelas. Né? E aí era a única rota de saída daquelas pessoas eram as grades. E aí elas não conseguiram sair e terminaram falecendo lá, né, devido à inalação dos gases tóxicos que são emanados durante um incêndio. Né. E aí, outro porém, né, lá as mangueiras não deu para utilizar porque foram furtadas as conexões, né, das mangueiras, que o povo termina furtando para poder vender. Né. Então, tem muito gestor passando por isso, não só na periferia, mas também em bairros aqui na área nobre. Né. Então, e aí é que tá, né? Então, quando ocorre isso aí, então termina, né, os 5, né, abrindo um pouco mais os olhos, até porque a responsabilidade civil e criminal está toda nas costas dele, de tudo que acontece dentro da edificação. E aí abriu os olhos mais deles, muitos estão buscando já, estão até indo da nossa corporação, buscar informações de como, né, como é que eu consigo o AVCB, bombeiro? Me ajuda, né? Então, muitas pessoas estão começando a procurar a nossa instituição em busca de informações. Gente, vê só. A proposta do Segue a Pauta também é levar conhecimento para você condômino, como eu falei no início. Pensa você a responsabilidade que você tem
Você é mais um fiscal dentro do seu condomínio. Isso. Você é condômino, você é morador. Não custa nada você descer ali parar ali no seu hall, olhar o armário, se tá as conexões tudo ali. Você tá entendendo? Você passar no extintor, ver se a validade, fora da validade, o síndico. É uma obrigação sua recarregar, ó, tá vencido ali, ó. Você tá entendendo? E você vai começar a trazer o seu síndico, mostrar para ele que você tem conhecimento, que você está preocupado com o seu empreendimento, né? Então, assim, condomínio com 200 e poucas unidades, 400 e poucas unidades, né, que esse do sinistro, vários condôminos que poderia ajudar. Com certeza. Você tá entendendo? Agora, talvez vão reparar a dor de 3 vidas, 4, né, recentemente, para agora tentar fazer alguma coisa. Ou seja, passar a fiscalizar onde já poderia estar acontecendo isso. Tem síndico que acha que quando o condomínio tá apontando alguma coisa, é porque é o chato. Eu fico muito feliz, né? Eu tenho alguns condomínios que o pessoal entra em contato comigo. Dona Aparecida, isso aqui foi feito? Foi. A senhora pode mandar uma documentação? Posso. Mando na hora. Ah, dona Aparecida, foi feita a lavagem da cisterna. Tem o certificado? Tenho. Já tem o teste de potabilidade? Tenho. Mando. É importante você saber o que você tem que ter de direito no condomínio. Não tem como. É por isso que a nossa pegada, quando a gente resolveu fazer, foi não. Nós não temos interesse em educar os síndicos, porque os síndicos eles têm a obrigação de estudar e aprender e saber por que eles estão ali. Nossa obrigação, nosso dever, nossa missão é orientar o condômino, é orientar o morador. É como o Tiago diz, criar um monstro para cobrar a gente, mas é nossa obrigação, porque assim, não adianta eu saber ficar calada, não fazer as coisas, então assim, eu mais na frente, de qualquer maneira, vou responder civil e criminalmente por aquele condomínio, vou responder em cima do 182 do Código Civil em negligência, imprudência e omissão. Então assim, se eu vejo que aquele condomínio tá lá sem as mangueiras, sem os esguichos, e eu não tomo uma providência, não levo isso para a Assembleia porque o povo não vai querer pagar, eu estou me omitindo. Então, eu tenho que levar aquilo para a Assembleia, tenho que colocar em pauta, tenho que arrumar um jeito de ter dinheiro e fazer aquilo. Exatamente. A população, né? Ela não tem só os deveres, mas elas têm os seus direitos, né? Porque quando você chega no condomínio, você recebe logo, né, atas, regimento interno, convenção, não sei o que, coisa e tal, que ali estão todos os seus deveres, então tem também os seus direitos, né? Mas um direito maior que todo condomínio deve ter é de morar numa residência, num local seguro. Né? E pode ter certeza disso. Quando você trata a segurança como prioridade, né, dentro da sua edificação, então você consegue fazer com que o risco de acontecer qualquer sinistro, ele diminua bastante, significativamente a possibilidade dele ocorrer. E a segurança não é só feita pelo síndico, faz parte de você, condômino, participar e fazer a segurança. Isso. Porque muitas vezes o condômino acha que é só o síndico que tem a obrigação. Não, o síndico ele tem a obrigação sim, mas é sua obrigação manter. Então, se você vê que alguém está levando alguma coisa que não é, que é do condomínio, que é uma benfeitoria, vai lá e registra em livro de ocorrência. Não tem isso, porque eu não quero me expor. Não se exponha, registra o livro de ocorrência, não precisa dizer que é seu nome não, mas registra quem foi, quem fez e que horário você viu, porque aí o síndico ele vai olhar aquilo ali, ele vai tomar responsabilidade sobre aquilo e cobrar daquela pessoa que fez errado para que faça o certo e coloque de volta. Isso, perfeito. A comunidade, né, como falei, a responsabilidade é compartilhada, então todos são responsáveis pela segurança, pela prevenção da edificação, pela fiscalização. Sim. Né? E principalmente, como a Cida foi bem feliz aí na colocação dela, então ele tem o direito também de cobrar, né, os atestados, as chamadas ARTs, né? Cadê o nosso AVCB? Né? Então chega lá para o seu síndico lá e pergunta, cadê o nosso AVCB? Cadê o nosso treinamento da brigada? O que é que a gente vai fazer numa situação de emergência? Quem são os nossos brigadistas? Exatamente, entendeu? Né? Então exerça esse seu direito. Não há necessidade, quem né? eu vou chamar? E aí, logicamente, o gestor vai procurar, né, pessoas capacitadas, credenciadas com know-how para fazer esse treinamento, fazer esse tipo de orientação a ele. Perfeito. Santa, falando em orientação, vamos apimentar mais um pouquinho. Vamos lá. 2 situações, tá? Eu preciso que você me fale a questão de prestadores de serviço
usando a mangueira de incêndio para serviços particulares. Você lavar a caixa d'água. Vou usar a mangueira de incêndio do prédio porque é mais cômodo, certo? Me fale dessa situação. Pode, não pode, responsabilidades. E uma outra situação é recarga de extintor. A gente sabe, ou deve saber, que anualmente o selo lacre do extintor muda a cor. Então, para você tirar aquele lacre, você tem que despressurizar o extintor, fazer todo um procedimento. E daí, como é que eu sei que foi descarregado o extintor, foi colocado um novo pó, o pó tem a validade? Como é que a gente sabe a questão da veracidade daquele serviço? Eu posso secar o extintor para mandar para a empresa ele descarregado. Uns falam que pode secar o extintor de pó no ralo. Fala um pouquinho dessa vivência aí do dia a dia, porque a gente sabe que, infelizmente, nessa parte comercial financeira, existem suas artimanhas, né? Existem os seus vícios, existem os seus procedimentos dolosos para o condomínio, para o síndico, para a gestão. Fala um pouquinho aí para a gente desse procedimento. Então, vamos lá. Não foi muito forte não, né? A questão foi não, tranquilo. Eu só fiquei imaginando aí, quando ele falou, como assim? Pegar a mangueira de incêndio e lavar carro, gente? Essa situação lavar carro não, lavar a caixa d'água, secar a caixa d'água. Vamos lá. Lavar carro eu nunca vi isso não. A utilização dos sistemas, né, dos preventivos, sistemas de hidrante, ela deve ter um organograma. Até porque você evita que fique água parada, então aquela água pode enferrujar, mesmo normalmente usar aço galvanizado, né, para a tubulação. E aí mesmo com o tempo aquilo ali vai causando, né, desgaste. Então é importante que o condomínio ele crie uma rotina realmente, né, de utilizar o sistema de hidrante, porque quando você usa o seu sistema de hidrante, automaticamente você testa a automatização do seu sistema, porque a sirene tem que disparar. Isso. Né? Então é bom isso para o condomínio. De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. De 6 em 6 meses. De 6 em 6 em 6. De 3 em 3, 4 em 4 está um período bom. 3 em 3 ou 4 em 4. Dá para sentir já se a válvula lá, se o hidrante já travou, já precisa trocar. Até porque muitas das vezes surge problema até na válvula de abertura, né, do hidrante. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer, caso você não dê manutenção. E o ideal é que você alterne os hidrantes que você faz o teste. Isso. Então, uma vez o subsolo, da outra vez o uso do pilotis, do primeiro andar, justamente com a questão das válvulas. Né? Se coincidir de ser o dia da lavagem e o dia do teste da mangueira, eu não vejo problema nenhum, até porque há um consumo de água, né, nisso aí, para você utilizar esse sistema. Se coincidir, não tem problema nenhum. Se não for, então, já logicamente aumenta um pouco o custo do condomínio. Né? Então, o ideal é que seja feito da forma tradicional, né? Caso não seja isso. E com relação à outra pergunta... Os extintores. Tá, os extintores. Vamos lá. Antigamente não existia o chamado anel de segurança, existia só o lacre de segurança. Né? E o que é que acontecia muitas das vezes? Né? Chegava o prazo de manutenção, né? Chegava o prazo de manutenção e isso acontecia, né? Por isso que foi instituído o anel de segurança. Né? E tinha empresa que pegava e trocava só os selos, não fazia manutenção do extintor. Trocava lacre e selo. Então, isso não é fazer manutenção. Quando se instituiu os anéis de segurança, né, que são as cores, elas são definidas pelo Inmetro, né? Então todo ano muda de cor. Ano passado azul, esse ano preto. Tá? Então, vocês gestores, né, moradores, então se vê o extintor, né, ainda com o anel azul, então é porque ele ainda ou pode estar na validade, ou já perdeu a sua validade, né, do teste. Por isso que é da recarga. verificar. A recarga é anual, tá? E a cada 5 anos o extintor ele tem que passar por um chamado teste hidrostático para verificar se ele tem algum dano ou não na sua estrutura, principalmente. E depois foi instituído os anéis de segurança. Por quê? Porque a pessoa, para retirar o anel e colocar o novo, então tem que abrir o extintor, despressurizar ele e fazer toda a sua manutenção correta. Ou seja, não tem como burlar depois do anel, né? Embora que no mercado hoje em dia está acontecendo alguns problemas, né, com extintores, que extintores estão despressurizando rápido demais. O manômetro ele não está de acordo, né? Ou seja, o manômetro ele tem que ser todo fechadinho, ele não pode ter um furinho no meio. Né? Se ele tem um furinho no meio... Já foi usado. Então, não é nem que ele foi usado, é que você não tem certeza, né, se ele foi feito realmente a manutenção, até porque não é para ter furinho no meio, né, o manômetro. Então, das duas, uma, ou o cara não trocou,
ou então é um extintor que você não tem garantia nenhuma do seu uso. Tá? Então, os extintores, a questão dos extintores, tem que ver basicamente isso aí, por isso que foram instituídos os anéis de segurança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá dando um retorno aqui para mim. Nada mais justo. Civil criminal, Pro 5. Estou respondendo pelo dinheiro do próximo. Certo? E seu também. E meu também, né? Então eu vou contratar a empresa para fazer um serviço desse importante também, como todos os outros dentro do condomínio. Vou conhecer. Vou saber se a empresa tem essa estrutura, se ela tem esse lastro, conhecer o procedimento, conhecer como é feito. Né? E vou te falar aqui, Santa Rosa, agora, eu tenho esse hábito de fazer. Eu não contrato porque eu gosto da Cida. Eu contrato a Cida porque eu confio no trabalho dela. Eu sei que eu estou investindo aquele dinheiro ali e não vou ter dor de cabeça mesmo. A melhor coisa para o síndico é a paz mental. Ou né? seja, eu contrato porque eu fui lá, eu vi, eu conferi, confirmei, então posso. E é importante com relação a essa questão da visita, né, das empresas que prestam serviço de recarga e manutenção de extintores. Né? Inclusive, eu acho que aqui no estado, antigamente, as empresas elas deveriam ser credenciadas na corporação. Hoje já não existe mais essa exigência. Né? Então, a própria empresa ela é responsável pelos seus serviços. Acabou? Foi essa... A exigência acabou já. Que pena. Acabou a exigência. Mas o registro no Inmetro continua? Não, aí toda a questão legal É responsabilidade dela. É responsabilidade da empresa. Tá? E aí é importante que você conheça realmente, né, todo o procedimento que é executado pela prestadora de serviço, porque aí sim, aí você vai conferir realmente, né, o que você está contratando, se é de qualidade ou não. Perfeito. Nas entrelinhas, na Rádio Peão, descobri que já existe um procedimento no mercado para burlar o manômetro. Ele está ali paradinho, mas só que o extintor está despressurizado. E existe uma situação... Vê como é grave isso que eu estou falando, tá? Vale a pena a gente conhecer. Você coloca uma borracha, cara. Então assim, não foi 27. Tá aqui. Então assim, cara, como é que eu vou dar um sinistro, Cida? Alisson, vou precisar desse extintor, vou precisar desse equipamento e não vou ter. Amigo, isso é gravíssimo. Sim. Eu lembro que você fez até um vídeo a respeito. Fiz. Eu tenho esse erro, né? Eu vejo e mostro, né? Prestar essa ficha para que ela seja investigada e caso seja realmente confirmada a situação, que as pessoas sejam punidas na forma da lei. Perfeito. Está acontecendo isso, viu? Outra pergunta que você ainda não respondeu. Posso secar o extintor ali? Vamos lá. Extintor. Tá? A gente tem que ter muito cuidado. Porque o extintor é um pouquinho. Então é um resíduo. A gente tem que ter cuidado quando a gente vai despejar. Eu vejo muita gente despejando o extintor de pó na natureza, na área verde. Na folhinha. É um absurdo, né? Eu já vi isso aí Algo acontecer. um pouquinho. Outro absurdo, assim, puxando só um pouquinho o gancho, é que muitas vezes você vai fazer um treinamento no condomínio residencial. É você lá, o cara gasta analisado e o extintor leva um botijão do P13. Então o recurso não pode nem entrar no condomínio. Então a gente tem que atentar. Para. Pra fazer pirotecnia. Aí você já está falando. Você está falando de curso de brigada, onde o instrutor leva um P13
para ensinar como apagar o fogo, No P13. no P13. E E a o gás sistema todo encanado. canalizado. É. E a labareda lá. Isso. Tem outras situações também, né? O cara vai dar um treinamento, porque o negócio do cara é botar fogo, não sei porquê, essa cara tem que botar fogo. Aí o cara pega um latão de tinta, aí bota um pouquinho de querosene, de gasolina e bota lá pro cara apagar. Assim, mas quando é que ele vai encontrar um galão de tinta pegando fogo no seu grupo? É porque quando chegar fogo, é fogo na sala toda, né? Não, o ideal, né, logicamente, dentro do condomínio tivesse um lugar para você botar fogo, né, aí esse era o ideal, porque você trazer o mais próximo da realidade. Porque o treinamento deve ser voltado para a situação daquele condomínio. Dentro daquele condomínio, E aí vem uma ressalva grande, né? Tem muita administradora, o que é que ela faz para treinar os seus funcionários? Isso é fácil. Ela pega todos os seus funcionários, junta no auditório e faz tudo. Eles certificam. E aí, se tiver uma emergência no prédio onde o funcionário está lá trabalhando, ele vai certificar. Porque ele foi treinado em uma estrutura e trabalha em outra. Então, às vezes não sabe onde desliga o disjuntor, não sabe onde liga uma bomba. Não sabe o procedimento de como fazer isso dentro do local onde ele trabalha. Porque isso é um dos pré-requisitos do conteúdo. Então, essa verificação do trabalho. Os pré-requisitos, inclusive a legislação da disciplina, deve ser prioritariamente feito no seu ambiente de trabalho. Então, não tem lógica nenhuma do funcionário ser treinado fora do seu ambiente de trabalho. Que use isso para dar um outro tipo de conhecimento, uma atualização, mas não curso de brigada. Não, eu quero fazer um curso. Pode ser um treinamento de atendimento ao público, que é importante, porteiros ter, é importantíssimo. Sempre tem que ter. Então, recentemente eu dei um treinamento de edificação, que aconteceu justamente isso, né? Era uma portaria remota. Tinha um funcionário, mas o funcionário ele não participou do treinamento, porque ele já tinha essa certificação que foi feita dentro de uma sala de aula, num local totalmente fora do seu ambiente de trabalho. Mas essa certificação, no caso, não serviu para documentação do condomínio dele. Vai servir. Mas não tem que especificar lá no documento que você faz. Quem está certificando está assumindo o risco. Aí sim, chegou onde eu queria chegar. Eu não faço isso. Tá? O cambrião lá que ganhou para dar o curso, ele quis entregar. Eu só entreguei. Pronto, esse aqui é o meu, esse aqui é o dele que veio ali na Zé das Grude, junto aqui e de lá, né? Isso. Então, ele está assumindo o risco, né? Porque se ele chegar lá e tiver emergência, o porteiro não fez nada, você não fez nada. Senão, você não é certificado, né? Mas o meu treinamento não foi aqui. Então, quem assinou aquele certificado está assumindo isso. Me puxa aqui na memória. Eu tenho a certificação dos brigadistas e tenho a certificação única do condomínio, que no verso vem o nome dos brigadistas. No atestado de brigada, Sim. ele vem descrito, né? Nome da edificação, carga horária, quem for o instrutor responsável e a relação nominal de todos os brigadistas que participaram, né, do treinamento naquele condomínio. Tá? Então, são os documentos exigidos com relação à brigada de incêndio, são o atestado de brigada, cópia do certificado dos brigadistas e uma cópia da autorização do bombeiro para o instrutor ministrar o treinamento. Perfeito. Cida, queria colocar aquele tema do cafezinho. Vamos colocar? Bora. Vamos colocar? Sabe? Manda aí que a gente tá com tudo. Vamos lá. Quer começar? Então, a gente estava falando sobre a obrigatoriedade de um morador, né, por andar. Na IP17, na né? IP17, na sua alteração, ela pede um morador por pavimento, né? E aí, como é uma dor de muitos síndicos, né? Muitos, não é um só, eu diria até de todos, de ter pessoas que se candidatem a fazer o curso de brigada de incêndio, porque eles normalmente não entendem a necessidade e a importância disso. Então, até que você eduque, você pode passar o ano inteiro educando que é preciso você fazer aquele curso para a sua segurança.
mas a decisão de fazer é tua ou não, né? Como a questão do sim. Você só faz porque você passa ali, se você não tiver consciência, você leva multa. Então, o que acontece? Em alguns condomínios, eu tenho visto em atas de assembleia serem decididas que é obrigatório que todo mundo participe, desde que anualmente seja feito um sorteio. Então, neste ano, a turma ímpar, no ano seguinte, a turma par daqueles andares vão fazer o curso de brigada de incêndio. E, recentemente, eu estou em um processo de renovação de convenção, né? E aí a gente decidiu colocar essa pauta na convenção, porque aí o condomínio ele já entra num condomínio sabendo que ele tem aquela obrigatoriedade e que não é uma coisa que o condomínio está colocando, mas está lá na obrigação na exigência do Corpo de Bombeiros. Então, o que a gente conversou até com o doutor Tiago, né, que é advogado, inclusive ele está sempre conosco, ele não pôde vir, e ele disse, não, se está na convenção e se já foi uma coisa decidida pelo condomínio em ata, não vejo problema em ter. Então, qual é a tua visão em relação a isso? A própria IT, ela diz que os participantes, ou eles podem participar de forma voluntária ou indicadas. Então, se isso já está previsto, né, no regimento interno, na convenção, então cabe aí a questão da indicação do morador para a participação. Logicamente que vai ter toda a conversa para ajustar datas, essas coisas, mas que é uma ferramenta importante para os gestores, né, porque você está síndico, né, você não é síndico, você está síndico. Isso. Amanhã, se entrar outro gestor, ele já vai estar ciente que já existe isso no seu regimento interno e vai dar continuidade ao trabalho. É importante porque termina, eu não digo que obrigando, mas fazendo com que o morador se programe, né, para aquele dever, né, institucional que ele tem. E aí, quando se juntar lá, os apartamentos pares no ano, então todos os moradores do apartamento par vão se reunir e definir uma data que em comum acordo para que todo mundo possa participar. Então, é uma ferramenta importante, né, para a estrutura condominial e tomara que ela, né, se espalhe, né, e outros condomínios, né, também possam fazer isso. Além disso, né, gestores estão fazendo outras formas de tentar fazer com que as pessoas participem, né. Por exemplo, eu fui num condomínio em que a pessoa tem que formar 44 brigadistas. Então, é uma quantidade grande de pessoas. E aí a gente parcelou em turmas, porque senão você não tem um aproveitamento bom das pessoas, dos participantes, embora que a lei, né, a própria IT, ela limita o máximo de 30 pessoas por treinamento. Tá? Mas eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com um limite máximo de 20 pessoas, para que o aproveitamento seja bom, para que todo mundo possa fazer realmente uma boa prática, né? E aí, uma síndica, ela disse assim, pessoal, ou vocês participam, né, nas turmas que estão já agendadas, eu vou passar as datas e cada um agenda, ou então vou fazer quantos treinamentos forem necessários. Se ele vai gastar o dinheiro, vai ter que pagar mais turmas. E aí, o que foi que aconteceu? As pessoas participaram. E quando você fala em mexer no bolso, é outra, né, situação. Então é outra situação. E já teve também outros gestores que, quem participar vai ganhar 50% de desconto na taxa condominial, mesmo sendo obrigatoriedade, ele sabe que é difícil conseguir isso. Ele sabe que é difícil. Então, para ele fazer isso, ele tem que aprovar em assembleia. Ele está abrindo renúncia, tá fazendo renúncia, viu? Então, sem probidade. Então, mas ele joga depois para a assembleia, né? Se a assembleia aprovar, beleza. Então, vamos fazer uma relação de pessoas, pegar quem quer participar, e aí as pessoas que participarem vão ter esse desconto, né, pontual, né, lógico. Eu acho importante. Então, eu acho importante que os gestores eles pensem bastante, né, em várias formas de solucionar o problema. O problema a gente já tem, né, que é principalmente essa brecha não, essa situação do morador, né, tá com essa birra de não querer participar, né, tá com essa parede lá, não quero participar. Então, o gestor ele tem que ter, né, aquele jogo de cintura para tentar buscar vários formatos de solução e ver qual que se adequa melhor, né, à sua edificação. Se for o caso de modificar o regimento de convenção, tornando a obrigatoriedade de acordo com a IT número 17, dada no Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que seja votado, né, na forma da lei, e se for aprovado, então segue o jogo. Uma coisa que a gente... Aí agora eu vou trazer uma pauta aqui que é bem interessante, que eu acho que você já deve ter ouvido. Quando você chega nos condomínios, né, fazer uma vistoria, deve perceber, e eu acredito que toda a dor do síndico é tire o tapete do corredor. Bote e notifique sobre o tapete do corredor. Eu já vi muito isso. Então, assim, a minha pergunta é, não caberia, assim, existir uma norma, porque o corredor ele é uma rota de fuga, né? Ele é uma rota de fuga. Então, na NAIT, ela diz que na rota de fuga não pode ter objeto de obstrução nenhuma. Então, não precisa você deixar isso num regimento que não pode ter um tapete. O condomínio ele tem que ter consciência que aquilo ali é uma rota de fuga e que ele não pode colocar nem tapete, nem sandália, nem sapateira, enfim. Nem caqueira. Né? Nem caqueira, nem jarro, enfim. Né? Isso aí é uma obrigação do condomínio de entender. Bicicleta, também não. Geladeira, fogão, grade. Não, carrinho de bebê, enfim, é inúmeras coisas. Conheço muita coisa, já vi muita coisa já. Já vi muita coisa, minha sua mãe já tinha dito, né? Só aproveitando, desculpa assim do ganchinho, né? Uma vez a gente foi para uma ocorrência num prédio e no andar lá, né, onde fica lá a parede, tá o hidrante lá, a pessoa simplesmente fez uma pintura, linda pintura, sendo que ela pintou até a caixa do hidrante. Ficou linda a pintura, ficou linda, mas mesmo perdeu totalmente a funcionalidade da visualização da caixa de hidrante. E daí a corporação, quando é chamada, não vai para preservar a estrutura, a beleza, vai para preservar a vida, quebra tudo, estoura tudo e deixa o negócio resolvido. Aí o condomínio vai dizer, não, realmente vamos deixar ela ali, não vamos gastar não mais. Vamos gastar. Vamos deixar. Mas aí vamos... Porque eu tive que fazer um contexto para chegar a ela. O que acontece? O que é que eu percebo? Tem condomínios, né, que tem corredores vastos, largos, que realmente dá para você botar um tapete sem atrapalhar a circulação, sem atrapalhar que alguém com um cadeirante passe, né? E já os novos, eu costumo dizer assim, que principalmente os novos agora, né? Parece que assim, quanto mais estreito o corredor, né? Como se diz, melhor para poder dar mais espaço nos apartamentos. Eu não sei como é que os arquitetos fazem isso, mas assim, fica aquele corredor estreito, que aí se fulano aqui colocar um tapete, coloca aqui um tapete, coloca outro tapete aqui, não passa um cadeirante, se houver uma necessidade de um socorro, quem passa tropeça nos tapetes, porque um bota um tapete dessa largura, outro bota fininho, outro bota com a ponta levantada, né? Então, assim... Um antiderrapante, outro não é, né? Então, assim, acaba atrapalhando. Então, na sua visão, enquanto bombeiro socorrista, o que é que você acha que o bombeiro deveria fazer nessa situação para criar um padrão, não só como é que se diz, com relação a isso, mas realmente cobrar dos condomínios essa obrigatoriedade de não ter nada obstruindo? Vamos lá. Como você... Na sua fala, até no começo você já respondeu. Já existe, né? A norma já existe, né? Proibindo. Então, se, por exemplo, não está nem previsto isso dentro do regimento interno da convenção, então chama-se uma assembleia para tratar desse assunto e inserir a norma. Né? Já que muitas das vezes o síndico fala que tem a norma, diz, mas não está escrito no regimento. Isso. Não está na convenção. Não está na convenção. Então, o morador tem isso a resposta na ponta da língua. Mas então, o que é que o gestor faz? Ele traz isso para a Assembleia, para que seja votado, e aí depois ele vai ter o seu poder de cobrança ali, estritamente fundamentado dentro da sua casa. Mas muitas vezes ele só consegue fazer isso se tiver a notificação do bombeiro realmente solicitando aquilo. Aí vamos lá. O bombeiro, quando ele vai fazer a fiscalização, se ele identificar qualquer situação que possa ocorrer risco, então a edificação é notificada e é marcado lá o item específico, que é o da norma, que diz que toda a rota de fuga ela deve estar desobstruída e livre de qualquer objeto. Exemplo da situação lá do incêndio que você falou, né? A única rota de fuga era janelas e tinham grades. Mas se você olhar direitinho, a maioria dos condomínios em que são aqueles chamados prédios caixão, né? Antigamente era chamado, que são prédios pequenos de até 3 andares. Então, muitas das vezes no térreo as pessoas colocam devido à questão da violência.
Da segurança até. Mas aí ela está exercendo a É segurança a de uma segurança coisa, de fora para dentro. Agora, Isso. a segurança de De dentro dentro para pra fora. não aí tem. está sendo prejudicado. Então é uma coisa, né, que se tem que colocar na balança isso aí, né, o próprio morador. Quanto da viabilidade, né, a gente não pode também falar assim, tá certo, tá errado, porque quem convive naquele condomínio, quem sabe o dia a dia daquele condomínio é o morador. Então, Perfeito. essa Perfeito. situação, né, a gente não pode condenar ninguém. Finalizando aqui, eu entendo que questão de segurança não tem margem para muita conversa. Ou é ou não é. Então, normalmente é. E tem que fazer e o síndico tem que se impor. Nem normalmente, sempre Se impor. Ou seja, buscar o conhecimento para ter formação de opinião e saber passar para o condomínio, isso é o mais importante. Né? O porquê que tem que gastar, o porquê que tem que investir, o porquê que tem que tirar. Né? Ou seja, tem que passar esse conhecimento. Santa Rosa, super satisfeito, tá, com a tua participação. A gente já vai estourando o tempo. Como sempre, a gente ainda não conseguiu fazer na média, porque o assunto flui e a régua da gente é sempre alta. Levando conhecimento. Então, assim, agradeço essa participação, agradeço o trabalho que você vem fazendo, agradeço o trabalho que a corporação vem fazendo, tá? Essa fiscalização eu amo, tá? Todo tipo de fiscalização, porque eu tenho para mim e levo para o próximo que é prevenção. Tá? Então, tudo que for preventivo tem o meu apoio. Até porque a gente paga menos, né? Na prevenção. Né? Então, minha gratidão. Fica aí, faça as suas considerações. Vamos lá, né? Agradeço o convite. Tá? Obrigado, Thiago. Obrigado, Cida. Galera aí do Segue a Pauta aí. É um canal importante, né, de informação. E o recado hoje foi dado, né? Principalmente para os moradores, não para os gestores. Porque o gestor, a responsabilidade dele já sabe. Que ele tem isso. Tá? Não importa se é síndico profissional, síndico morador, síndico não sei o quê. Então, se você está exercendo a função de síndico, faça o seu papel com relação à segurança da edificação. Tá? Você é a pessoa representante daquela comunidade. Se esforce para buscar, né, as melhores formas de adequar o seu condomínio à segurança contra incêndio e pânico. Procure profissionais capacitados no mercado. Nós temos aí os profissionais, tanto para fazer uma orientação, tanto para executar, né, projetos de incêndio, para fazer instalação de equipamentos. Então, existem muitas pessoas com know-how aí. Procure sempre indicações, que é o mais importante, de pessoas que estão extremamente capacitadas para atender a sua necessidade. E fica aí, né, o meu agradecimento. E, logicamente, em caso de emergência, né, acione o 193, que a corporação ela vai, quanto antes, deslocar para aquela emergência, para tentar, se for o caso, salvar uma vida ou diminuir os danos. Perfeito. Olhando a sua camisa aqui, lendo Águia, agradecer a participação dos Águias do Segue a Pauta, Top Jardins, Eleal Elevadores, Safe Condo, Pague Seu Condomínio, Elemac Elevadores, Lima Soluções Prediais, Live Portaria Remota e Alpex Gás. Ó, só tem Águia aqui. Foi alto, viu? Eu, como diretor da área consultoria de treinamento, sou instrutor, eu agradeço demais aí o convite. Estamos aí à disposição para qualquer momento que a gente possa debater sobre segurança, sobre como agir numa situação de emergência, e a gente está de portas abertas sempre. Não, ali eu vou falar agora. Fazendo minhas considerações, eu quero agradecer. Não, agora não. Síndico, condômino, morador, teve dúvida? Busca um profissional, busca uma orientação, pega um tempinho, vai na corporação, leva a tua dúvida, a tua queixa, eles vão te orientar. Sim. A importância, a intenção é orientar. Tá? Então, talvez o conteúdo não foi completo, muito mais tempo a gente precisaria para falar mais sobre segurança. Mais 24 horas.
Levando minhas considerações finais, eu quero agradecer a você, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de compartilhar esse conhecimento. E já vou deixar aqui o pré-convite para a gente falar sobre primeiros socorros em condomínio. Né? Pauta importantíssima. É uma pauta importantíssima, né? Principalmente agora que muitos condomínios estão migrando para a portaria remota. Né? É uma realidade que ela vai acontecer em muitos outros, porque está cada vez mais difícil se manter as contas equilibradas do condomínio. Né? Então, assim, é importante a gente trazer essa pauta para que os condôminos tenham consciência de aprender essa parte também, de como fazer pelo menos um primeiro socorro até dentro de casa, né? Como você falou. Então, já vou deixar aqui pré-preparado esse convite, não sei dizer já quando. Já está aceito, né? Eu tenho certeza que ele não é doido de não aceitar. Só pegando o ganchinho, né, com relação a primeiros socorros, se no seu condomínio for ter o treinamento de brigada, participe, porque as noções básicas já são passadas nesse treinamento. Sim. E aí, na próxima vez que estiver aqui, a gente debate de uma forma mais ampla. Com certeza. Então, eu quero lhe agradecer, né, por estar aqui conosco. Agradecer você que nos acompanhou até agora, assistiu com a gente até agora esse conteúdo. E sim, vai lá naquela dica que a gente falou lá atrás. Busca saber teus direitos, busca saber as obrigações do condomínio para que você saiba cobrar o melhor para o seu condomínio. Afinal de contas, é a sua segurança e o seu patrimônio. Perfeito. Pessoal, fica por aqui, segue a pauta, tá? Se o conteúdo foi relevante, se inscreve no nosso canal, segue a pauta podcast. No Instagram, segue a pauta podcast. Tem lá no link da bio. No link da bio, tá? Tem uma plataforma que você pode mandar sua sugestão, tá? Você pode fazer perguntas, você pode participar, você pode interagir com a gente. Inclusive dizer que quer participar. Se tiver um conteúdo importante, a gente tá aqui. Isso. Então pega esse conteúdo, joga lá no grupo do condomínio, tá? Dos moradores, manda para o seu vizinho, faz essa mensagem correr aí. Exatamente. Então é isso. Até a próxima quinta. Beijo. Tchau. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa.